Fala galera, espero que vocês estejam bem. Eu sou o Dinei Siqueira e esse é o canal Pacto Alviverde. O canal criado para falar de Palmeiras, mas de futebol no geral também, tá? A gente vai falar de futebol de uma maneira alegre, divertida, descontraída, como deve ser. Para o palmeirense, essas últimas 2 semanas não tem sido tão alegre, divertida e descontraída, não. Tá meio complicado. Mas a gente vai hoje, nesse primeiro vídeo do dia, hoje sexta-feira, primeiro vídeo do dia, a gente vai falar aí da derrota do Alviverde. Vamos falar da eliminação no Allianz, o impacto disso, a perda da classificação para o maior rival e fora Abel. Fora Abel, fazer o quê? Vamos falar de fora Abel. É isso. Então vamos lá, vamos começar. Mas antes vou convidar você a participar. Deixa o seu comentário, se inscreve no canal, deixa o seu like. O YouTube tem mostrado para mim que o canal tá crescendo, tá forte, mas que poucas pessoas estão se inscrevendo. Mas a visualização é muito alta. Então vem pra cá, vem assistir, deixa um comentário, se inscreve no canal pra gente ficar trocando ideia. Manda um comentário, dá uma sugestão de pauta do que a gente pode conversar, falar, dá a sua opinião, porque aqui no canal é a minha opinião, eu quero saber a sua. Beleza? Vamos lá, vamos fazer isso acontecer. Bora. Bom, então vamos começar com a derrota alviverde. Cara, complicadíssimo. O palmeirense tá sofrendo, né? Por que tá sofrendo? Porque o time perdeu de 2-0, mas não é o perder de 2-0, porque assim, vamos lá, a gente tem que entender que o que aconteceu na quarta-feira foi um derby. Cara, Palmeiras e Corinthians. Palmeiras e Corinthians é um jogo que, historicamente, não tem favorito. Historicamente não tem favorito. O Corinthians tá bem, o Palmeiras vai e ganha. O Palmeiras tá bem, o Corinthians vai e ganha, tá? Então, a gente primeiro tem que entender que esse é o cenário. O cenário não é o time deles é uma bosta, não. O nosso é maravilhoso, investimos $500 milhão. Não, tá? Não é esse o cenário. O cenário é derby. Você que é palmeirense um pouco mais novo, talvez você não entenda a importância de um Palmeiras e Corinthians. Cara, Palmeiras e Corinthians é um clássico histórico. É terrível. Eu lembro que, nossa, há muito tempo atrás não podia sair na rua de camiseta fora daquele território que você sabia que tinha só palmeirense. Você não podia ir. Não dava. Você ia pro estádio sem uniforme. Ou você ia em grupo. E ainda em grupo corria risco. Por quê? Porque, cara, a rivalidade era absurda. Eu não compactuo com nada disso, com violência, com nada disso. Mas, cara, nossa, Palmeiras e Corinthians era terrível. E só quem viveu isso sabe do que eu tô falando, né? Então, o derby em si é um jogo totalmente diferente de todo o resto. Totalmente diferente de todo o resto. Mas perder, principalmente do jeito que a gente perdeu, é terrível. Cara, a gente perdeu de 2-0 na nossa casa, com o time não jogando nada, com 2 jogadores expulsos, com o nosso goleiro tentando simular uma falta em um dos lances. E o pior de tudo, pra mim, o pior de tudo nessa derrota foi o fato de que nenhum dos 2 gols nós sofremos por lances de interferência da expulsão ou do juiz ou de algum, sei lá, de superioridade numérica. Não. A gente levou 2 gols de bola parada, uma falta e um escanteio, onde a superioridade numérica não faz diferença. Ah, mas Dinei, como não faz diferença? Porque tem um a mais na área. Não. Na área, se vocês analisarem, se vocês pegarem o vídeo, não tem jogador a mais do que... Não tem jogador do Corinthians a mais do que os do Palmeiras na área. O mesmo número de jogadores. Ali foi desatenção e foi falta de marcação. Agora eu não vou lembrar de quem foi o erro, de quem falhou, tal. Por exemplo, eu acho isso um absurdo, tá?
E eu também não tô aqui para passar pano nem para vocês e nem para jogador. Cara, mas não dá para jogar a culpa do segundo gol no Mikael, porque ele fez a falta no Garro. O jogo tava pegado. O jogo tava pegado. O Garro levou a bola para lateral, ele ia enrolar ali, o Mikael quis recuperar a bola rápido, chegou afobado e fez a falta. E tá tudo bem, ia cobrar a falta, ia seguir e ir embora pro jogo. Agora, levar 2 gols de cabeça, levar 1 gol de cabeça e levar 1 gol de sobra na frente do Everton, cara, pô. Levar 1 gol de um cara que tem apelido de Bidu tá de brincadeira comigo. Paciência. Mas a derrota já foi, né? Foi doída, foi sofrida e é isso. Agora é tentar juntar os cacos e seguir, né? Vamos falar da eliminação no Allianz. O quanto essa eliminação é impactante. Cara, não é a primeira vez que o Corinthians ganha da gente, ou elimina a gente, ou conquista um título no Allianz, né? Só esse ano já é a segunda vez. Então, o Allianz, ele deixou de ser o nosso caldeirão, ele deixou de ser aquela panela de pressão que sufoca o adversário, que amedronta o adversário. Aliás, o time do Palmeiras não tá amedrontando ninguém, né? Ninguém. A galera chega para jogar contra o Palmeiras parecendo que o Palmeiras é o sub-12. É isso, né? Cara, eu não compactuo com 99% das ações de torcida uniformizada e organizada. Aliás, eu acho que atrapalham bastante. Mas, em vários sentidos. Mas não é inegável. Primeiro, o protesto que foi realizado na porta do Allianz, levando as cestas, cara, eu achei fantástico, dei os parabéns para a Mancha Verde e achei muito legal de verdade, tá? Porque, cara, é pacífico, não foi agressivo e é para mexer com o brilho. Porém, puta, mexeu, os caras levaram, todo mundo levou pro lado errado. Todo mundo levou pro lado errado, né? A imprensa, a mídia, os jogadores, todo mundo levou pro lado errado. Por quê? Porque isso exacerbou demais os ânimos e os caras partiram pra violência. Eu acredito, por exemplo, que o Aníbal Moreno tenha dado aquela cabeçada no jogador do Corinthians, que agora nem lembro quem foi, não sei se foi o Ramalho, enfim. Deu a cabeçada porque, meu, tava milhão, tava com a cabeça. Tipo assim, vou mostrar que eu não sou Nutella, quer ver, agora eu vou mostrar que eu sou homem, é aqui não. É isso. Se não tivesse VAR, tinha dado certo. Se não tivesse VAR, tinha dado certo. Ia ser fantástico. Mas tem VAR. Infelizmente, tem VAR, aí não dá pra fazer, né? Aí não dá pra fazer. Essa eliminação foi triste. Esse ano a gente perdeu o Paulista pros caras lá na nossa casa e a gente perde agora a passagem, né, a sequência na Copa do Brasil na nossa casa. Esse ano o Palmeiras não tem jogado bem no Allianz, então para mim uma das prioridades da comissão técnica, da diretoria é fortalecer o Allianz. E eu sou a favor, inclusive, se for o caso, se for essa uma estratégia, aumentar o valor dos ingressos para tirar um pouco da presença do Allianz essa coisa dos protestos. Porque a gente sabe que, cara, é muito difícil falar isso, mas a gente sabe que quanto mais barato o ingresso, mais fácil, mais pessoas vão ao estádio e uma quantidade maior da torcida uniformizada vai para o estádio e isso eles acabam manipulando todo o estádio contra o time. Nesse momento, a gente não precisa de gente contra. Cara, já tá tudo contra a gente. Então, se a Mancha, se a Tupi, se as torcidas organizadas uniformizadas do Palmeiras se unirem e falarem, não, a gente vai apoiar do começo ao fim. Durante o jogo a gente não vai xingar, porque não aconteceu isso na quarta-feira. A gente não vai xingar, a gente vai apoiar, a gente vai gritar, a gente vai estar lá junto o tempo todo, porque é Palmeiras. E aí, ao final do jogo, caso
tenha dado ruim, ou o comprometimento não tenha sido realizado, aí a gente vai, puta, perfeito, fantástico. Mas eu de verdade, conhecendo como conheço a torcida, as torcidas do Palmeiras, e sou frequentador de estádio, sim, vou muito no estádio, muito, eu e Dona Detá, Dona Jéssica, vamos muito ao estádio, conhecendo e sabendo como funciona, cara, de verdade, eu fosse diretoria, aumentaria o preço dos ingressos, que é para dar uma esvaziada, que é para tentar diminuir esses protestos. Porque a única coisa que a gente não precisa agora é de mais nego gritando, enchendo o saco e falando abobrinha, tá? De verdade. Então, a gente precisa fortalecer o Allianz, a gente precisa fortalecer, estruturar, se fechar ali, nos fecharmos no Allianz, porque é a nossa casa. É a nossa casa e na nossa casa manda a gente. Na nossa casa manda a gente. Beleza? Bora. Vamos falar agora do nosso maior rival. Putz, a Curicada. Vamos fazer uma análise nua e crua do Corinthians? Vamos, extracampo. Pior momento, cara, eles sempre vivem momentos ruins, fora de campo, inacreditável. Como um time com a torcida apaixonada e gigantesca que tem, não consegue ter uma administração razoável. É inacreditável. Cara, eu sempre falei pra todo mundo, eu gosto de falar de futebol, então eu sou clubista sim, muito, amo isso aqui de paixão, mas eu sei falar de futebol também, sabe, sem a paixão ao viver de empregar. Então, o que eu penso? Eu penso que se Flamengo e Corinthians usassem a torcida que tem, o número de torcedores que tem, de maneira positiva, com sócio torcedor, com ações, com intervenções, esses caras, eles dificilmente arrecadariam menos de 1 bi por ano, e arrecadando 1 bi por ano, dificilmente esses caras deixariam de brigar pelas cabeças todo o tempo. E graças a Deus que eles não me ouçam e que eles não façam isso, porque o tamanho de torcida que essas duas equipes, esses dois times têm é absurdo, tá? Fora tá uma bagunça, é o pior momento do clube do Corinthians, é o pior cenário possível, transfer ban, cara, protesto, está muito impeachment, meio absurdo, tá um negócio absurdo, né? Nada diferente do que a gente vê aí na política brasileira, mas é isso, tá um absurdo, o Corinthians tá um absurdo. Só que dentro de campo, se você achar ou disser que o time do Corinthians é ruim, eu acho que você está equivocado e talvez você tenha que repensar um pouquinho e analisar friamente. Cara, a defesa do Corinthians não é uma defesa sólida, mas está se construindo. Os laterais do Corinthians são razoáveis. Não são excepcionais, mas são razoáveis. Agora, o meio de campo do Corinthians é muito forte. O meio de campo do Corinthians é muito forte. Você vai me dizer que o meio de campo do Corinthians não é forte? O Corinthians dificilmente perde o meio de campo durante os jogos. Dificilmente. Eu não sei se eu vou lembrar. Ranieri, Carrillo, o Garro, o Memphis, ele oscila entre ataque e defesa, falta um. Se eu vou colocar o nome embaixo aqui, tá? Falta mais um meio de campo ali. Não é o Ramalho. Enfim. Cara, é um meio de campo muito forte. Com o Memphis e o Yuri Alberto. Pô, o Memphis não corre, não aguenta, é mimimi. Mas ele joga bola, velho. Pô, ele joga bola. Se a bola cai no pé dele, ele resolve. Ele resolveu no primeiro jogo. E não caiu no pé, caiu na cabeça. Ele resolveu o primeiro jogo. O Yuri Alberto é grosso? Mas, cara, o Yuri Alberto hoje é melhor que o Flaco Lopes.
O Yuri Alberto hoje, eu arrisco dizer que, assim, é que não dá pra comparar ele com o Vitor Roque. Porque o Vitor Roque, além de ser muito moleque e, assim, tá saindo de um processo psicológico, tá se reajustando e tá se readaptando, e agora que ele tá começando realmente a brigar e a ser aquele Vitor Roque que a gente viu no Atlético Paranaense, mas o Yuri Alberto vive um melhor momento que o Vitor Roque hoje. É isso. É isso, não tem o que dizer, tá? Então, esse trio juntos, Garro, Memphis e Yuri Alberto, é um trio muito forte. É um time, é uma equipe muito forte, é um time muito forte. Tá? O Corinthians tem um meio de campo com um ataque muito bom. Laterais e defesa razoáveis, mas meio de campo e ataque muito bom. Então não é um time ruim. A gente não perdeu pro 15 de Piripiri. A gente não perdeu pro Ibis. A gente perdeu um derby, um dos maiores clássicos da América do Sul para o nosso maior rival. É triste, é penoso, é chateado, a gente fica chateado porque foi pro maior rival na nossa casa. É isso. Ó, informação aí, ó, pra gente fechar o último assunto do canal. Informação do Paulo Massini, tá? O Massa, adoro os vídeos dele, acho um jornalista fantástico. Como todo mundo, temos opiniões boas e opiniões ruins, opiniões que a gente concorda, opiniões que a gente discorda. Nessa, eu vou discordar. Mas é uma informação, então não é uma opinião, tá? É que aí eu vou, no finalzinho eu falo. Mas o Paulo Massini ontem, conversando com o Diego Iwata, ele trouxe a informação de que Abel Ferreira permanece no Palmeiras até o final do ano e não renova e estaria fora do Palmeiras no final do ano, não renovaria o contrato, tá? E aí o Diego Iwata falou para ele, cara, mas perguntou, né, mas como assim essa informação, de onde saiu tal, né, lógico que de onde saiu não, mas como assim, explica direito tal, como é que é isso, e aí o Massa foi, conversou tudo, e aí eu vou dizer para vocês, eu tenho informações também do mundo do futebol, eu conheço muita gente, eu vivenciei muito tempo esse mundo do futebol. Eu tenho informações de que o contrato do Abel já está assinado, que a renovação já está assinada. É a mesma informação que o Diego Iwata tem, tá? Mas eu tô falando isso tem uns 2 anos. Nossa, trabalhei. Mas eu tô falando isso tem uns 2 anos, de que a renovação do Abel para até 2027 estaria garantida. Porém, que não seria dito isso até que a Leila realmente permanecesse na presidência. Ela permaneceu, e aí o que o Palmeiras fez? O Palmeiras guardou essa informação. A informação que eu tenho é que o Abel já renovou o contrato, tá? Ele já tem esse contrato renovado. E que, a mesma informação do Diego Iwata, e que agora vão esperar um bom momento, que é provavelmente uma classificação para a próxima fase da Libertadores, ou o Palmeiras voltar a jogar bem, ou assumir a liderança no Brasileirão, para realmente expor que está assinado e que foi renovado. Essa é a informação. Lembrando que o Abel ter renovado o contrato ou não faz diferença alguma, né? Porque a gente sabe como que funciona isso. Você renovou o contrato, mas se o time não quiser, no final de uma temporada, no final de um jogo, após uma derrota, tchau, obrigado, tchau, paga a multa e vai lá. Então, isso não garante o Abel. Mas, sim, a informação que eu tenho é que o Abel permanece no Palmeiras e já está renovado. Me diz aí, o que você acha? O Abel deve ficar, não deve ficar? No próximo vídeo, no vídeo da tarde, eu falo... Todo mundo já sabe a minha opinião, né? Mas eu falo um pouco mais sobre isso. Mas basicamente é isso. Ó, à tarde a gente vai falar também, ó, da venda do Vanderlan, tá? O Vanderlan foi vendido, mas a gente traz mais detalhes no vídeo da tarde. A reformulação do elenco, proposta pro Veiga. Será que nosso camisa 10 vaza agora? Já? Marcel Ruiz, novidades da nova novela. Jogadores cascudos. A gente precisa de jogador cascudo mesmo? A gente tem jogador cascudo? E se não Abel, então quem?
Bora. Valeu, galera.